Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da terceira semana da Páscoa. O texto de hoje se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos de 1 a 20, que nos diz assim: Naqueles dias Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou o homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui, para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Gente, eu sei que a leitura é bem longa, temos vários elementos aqui, mas eu quero apontar alguns detalhes bem importantes, né? Primeira coisa é perceber que Deus chama Saulo pelo nome. O nome na Bíblia, especialmente dentro da cultura judaica, revela a essência, a história da pessoa. Deus chama Saulo pelo nome, Deus o chama pela essência, Deus sabe quem ele é. Deus sabia o coração podre de Saulo. Deus sabia o quanto ele era uma pessoa ruim. Deus sabia os seus desejos ruins, mas do mesmo Deus que eu falei tudo isso, também sabia que ele tinha sonhos muito maiores para a vida de Saulo. É interessante perceber que Saulo também percebe, né, que ele é o Senhor. Ele vai dizer: Quem és tu, Senhor? Usar a palavra Senhor quer dizer: Quem és tu, Deus? Ou seja, o desejo do coração de Saulo: Eu quero conhecer quem é Deus. Ele já sabia que era Deus que o chamava, mas ele queria saber quem é ele. Ele queria saber quem é ele na essência. Aquele Saulo que era judeu, que conheceu tantas leis, que teve uma boa formação religiosa, no fundo não sabia quem era Deus. Terceiro ponto é perceber, né, que Deus também se utiliza de outras pessoas. Deus se utilizou de Ananias para que Ananias fosse instrumento de conversão para a vida de Saulo. Amados irmãos e irmãs, nós também somos chamados a ser como Ananias. Quantos Saulos que estão aqui ao nosso redor também precisam escutar a voz de alguém que apresente Cristo para ele? E foi isso que Ananias fez. Tudo bem, Ananias teve os seus medos, mas acima de tudo Ananias foi obediente. A obediência precisa vencer os nossos medos. A obediência à vontade de Deus precisa gritar muito mais alto do que o meu medo de que a minha missão ela seja frustrada. Amados irmãos e irmãs, não sei se você persegue muito a Deus. Nós perseguimos a Ele quando pecamos,
Perseguimos a Ele quando não perdoamos, perseguimos a Ele quando não amamos o irmão, perseguimos a Ele quando nós somos egoístas, egocêntricos, orgulhosos, vaidosos e por aí vai. Quando o pecado ele é muito mais forte do que o amor de Deus. Você pode perseguir Ele como for, mas Deus te chama, Deus te quer. E Deus, Ele sabe quais os planos que Ele tem para a tua vida. Por isso, não fuja de Deus. Não persiga Ele, mas busque-o, deseje-o encontrar. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.